Projeto Urbano, Subprefeitura da Capela do Socorro. Suporte biofísico. Sobre o suporte biofísico e a sua importância em projetos urbanísticos. Para entender a área que vai ser estudada, a parte principal e fundamental é o estudo do solo. Entender que tipo de solo, sua topografia, seu desnível, seus fluxos d'água, sua vegetação, tudo isso é fundamental para dar início a qualquer projeto. A topografia fornece informações sobre o desnível do solo. E assim é possível notar no mapa que a região tem áreas bem acentuadas, principalmente mais perto das áreas verdes, tem curvas de nível bem próximas, causando um desnível bem acentuado. A declividade, como é possível notar, a grande área é de 5 a 25%, com alguns pontos de 25 a 60% e algumas regiões de 0 a 5%. Mas, no geral, é uma área com uma declividade mais acentuada. A geotécnica ela ajuda a saber como o solo pode ser ocupado, se pode ser ocupado, trazendo características e informações dele. É possível notar no mapa que temos um solo maciço e misto, com planície aluvial e áreas de aterro também. A hidrografia do local, dá para ver que tem vários córregos, como o córrego do Tanquinho, que passa nessa área de vegetação, e ao lado a represa de Guarapiranga. A região em estudo fica localizada na Bacia Hidrográfica Guarapiranga, fazendo divisa com a Bacia Hidrográfica da Billings. A seguir tem um vídeo explicando. O que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica pode ser entendida como uma área em que as águas, provenientes das chuvas, das montanhas, dos aquíferos e de rios, convergem em direção a um corpo d'água em comum, até chegar ao mar. O mapeamento da cobertura é uma importante ferramenta de apoio e análise da política ambiental, com o foco na vegetação e melhoria ambiental. No mapa é possível notar uma grande área com baixa cobertura arbórea, apesar dali ser uma área verde, é marcada como baixa cobertura arbórea. Em lilás temos média e alta cobertura arbórea, em laranja, maços florestais, heterogêneos e bosques urbanos e algumas áreas mistas também. Evolução urbana e patrimônio. A Capela do Socorro apareceu no mapa no início do século XX, quando São Paulo lançou um projeto de controle de vazão do rio Tietê. Essa região teve o projeto ampliado depois da seca de 1924, com a construção da represa Billings, e as pessoas começaram a chegar na cidade. Com a construção das represas, houve também a instalação de diversos equipamentos públicos e privados de lazer. Foi construída também a estrada Washington Luiz e depois a Avenida Interlagos. A cidade Dutra, que hoje é um distrito da Capela do Socorro, foi planejada e construída pela Autoestradas, para poder atender a demanda de seus trabalhadores e virou um vetor de desenvolvimento. A Capela de Socorro abriga quase 700 mil habitantes. É a mais populosa prefeitura regional de São Paulo, de acordo com os dados do IBGE. A Capela do Socorro é bastante ocupada pelas suas represas e pela sua vegetação, represas como a de Guarapiranga e a represa Billings. É uma das poucas prefeituras regionais que está dentro do Índice de Área Verde Adequada, de acordo com a determinação da Organização Mundial da Saúde. Ela tem cerca de 12 metros quadrados de área verde por habitante. Ela possui também parques de conservação ambiental, como o Parque Natural Municipal Bororé e o Parque Natural Municipal Varginha. São áreas especialmente protegidas. É muito procurado também pelos turistas o Parque Praia do Sol, que fica na represa de Guarapiranga, e o Parque da Barragem, que fica no meio do bairro de Interlagos.
Aspectos socioeconômicos. A região estudada possui baixa densidade demográfica e, em seu entorno, possui no máximo até 207 habitantes. Em relação à assistência social, a Gleba está classificada como Serviço de Assistência à Família, que visa trazer proteção social aos domicílios através de diversas ações. A região não possui equipamentos urbanos. Os equipamentos oferecidos pelo Estado se encontram nas áreas perimetrais, sendo necessário um certo deslocamento, dependendo da necessidade individual. Existem algumas pequenas áreas classificadas como favelas, uma praticamente dentro do território estudado e as demais nas zonas próximas. A maioria dos residentes da área possui uma baixa renda familiar, atingindo até 6 salários mínimos. Um salário mínimo atualmente tem o valor de R$ 1.045. Urbanização, equipamentos e legislação. Por a região da Capela do Socorro englobar as subbacias do reservatório Billings em Guarapiranga, a distribuição de uso e ocupação do solo é afetada, sendo a porção norte majoritariamente com usos diversificados e a sul com usos residenciais. No gráfico abaixo, podemos observar o número de lotes por unidades territoriais com relação à tipologia de uso em cada distrito. No geral, as residências horizontais de baixo padrão se destacam na maior parte do território. A região tem uma peculiaridade de englobar diversos recursos naturais, como parques e mananciais. No entanto, também possui uma demanda de moradia. Então, como conciliar as duas coisas? Como diminuir a pressão de ocupação nessas áreas? Como diagramado no slide anterior, o setor sul utiliza-se de políticas públicas de proteção. No entanto, só isso não é o suficiente. Por se tratar de uma área relativamente vulnerável, questões sociais como boa condição de moradia e recuperação social também são essenciais. Em geral, a subprefeitura da Capela do Socorro, com relação aos índices de indicadores sociais, moradia, uso do solo e desenvolvimento econômico, fica abaixo da média do município de São Paulo. Uma das consequências analisadas por esses dados é a pouca geração de emprego na região, incentivando os grandes deslocamentos. Em outro quesito que a região se destaca é com o índice de inadequação domiciliar, ou seja, terrenos vagos, favelização e etc., também ficando abaixo da média. Após toda a análise da área de estudo, desafios e diretrizes são gerados. Os desafios incluem conciliar a demanda de população com os recursos naturais e atender às demandas de moradia, além de recuperar as áreas com vulnerabilidade social e risco ambiental. Já as diretrizes dizem respeito a promover atendimento habitacional em áreas irregulares, criar e qualificar novos centros, incentivando o comércio e o lazer, e fortalecer o controle e fiscalização das bacias. Mobilidade. Essa é a imagem aérea do trecho, retirada do mapa digital da cidade de São Paulo. Nela, podemos notar em azul os pontos de ônibus, em verde, a estação do CPTM e em vermelho, a ciclovia. No entorno, há pouco tempo inaugurou a estação de trem Mendes Vila Natal. Hoje, ela é a mais próxima do local. O terminal de ônibus mais próximo é o Grajaú. Mesmo ele não sendo tão próximo, a mobilidade de ônibus na região é boa e facilita a locomoção pelo percurso. Agora, quanto aos carros, a via principal e de maior fluxo na região é a Avenida Senador Teotônio Vilela. Ela tem aproximadamente 10 quilômetros e é um dos principais trechos de ligação com a Avenida Interlagos. Quanto às ciclovias, elas existem em grande parte da avenida principal e é também uma facilitadora da locomoção pelo trecho. Sistema de espaço livre e infraestrutura. A região da Capela do Socorro, devido à sua topografia, fez com que as áreas livres se tornassem terrenos vagos, sem nenhum tipo de uso. As áreas cheias com construções, em sua grande maioria, foram utilizadas para residência, comércios e serviços. Como podemos ver, no mapa de uso e ocupação do solo da região, vemos a predominância de comércios, serviços e residências,
e também grandes áreas que atualmente são terrenos vagos, e podemos sentir a falta de escolas e equipamentos públicos nessa região. Na questão de infraestrutura presente na região, não há distribuição de gás encanado e nem grandes redes de energia, e também podemos notar que algumas ruas não possuem nenhum tipo de ponto de iluminação pública, e também não há nenhum tipo de piscinão na região. Como mostra o gráfico da rede social de cidades, a região da Capela do Socorro carece de residências sem nenhum tipo de ligação direta à rede de esgoto. Por mais que esse número tenha decaído com o tempo, como mostra o gráfico, ainda assim, em 2010, havia mais de 30 mil residências sem nenhum tipo de ligação direta com a rede de esgoto. Projetos futuros, legislação urbanística e ambiental. Antes de começar a falar sobre os projetos urbanísticos para a região, é importante a gente ressaltar onde a nossa região de estudo está localizada, que é dentro da área de permanência da subprefeitura de abrangência da subprefeitura da Capela do Socorro, ao sul do mapa da cidade de São Paulo. Dentro dessa área existem 3 distritos, que é o distrito de Grajaú, Socorro e Cidade Dutra, porém que ocupam apenas 10% da região. 90% da área é de proteção aos mananciais, que são responsáveis por 30% do abastecimento da população de São Paulo. Existem 17 propostas, vindas dessa subprefeitura para a região, porém eu foquei na 247, que é de fato onde está localizada a nossa área de estudo. Essa proposta consiste a partir da compreensão dos eixos, dessa centralidade e na proposta da conexão entre os equipamentos sociais, então de lazer, educação, cultura na região, que possam ser vindas através desses eixos. Então foram traçadas metas, que são os objetivos, como atender a demanda por equipamentos, a melhoria na qualidade de vida, a melhoria na segurança, acessibilidade e mobilidade local, entre outros. Esses eixos passam de ser apenas como uma via, para cortar a cidade até o centro da cidade ou locais distantes, mas também para servirem dentro da própria área. Então, são elaboradas diretrizes para o mapeamento da execução desses objetivos, Então, estudar o local, estudar a possibilidade de aumento da passarela, de implementação de ciclovia, regularização fundiária. Também promover o melhoramento das calçadas, pavimentação, áreas permeáveis, iluminação pública, calçadas, acessibilidade, tudo isso está amarrado também à segurança pública.